Chegou o momento que você tanto esperava, que eu O trouxe o momento. maior especialista de terror do Brasil para falar sobre o filme que está causando a maior rebuliço, né, no cinema e na internet recentemente, que é o maravilhoso, na minha opinião, e não tão bom assim na opinião de outras pessoas, Longlegs. E aí, ninguém melhor do que o homem mais feliz do Brasil para falar de um dos filmes mais perturbados do ano, né, mesmo? Né? Felicidade aí para todo mundo, né, família? Vamos falar de Longlegs. Que filme! Que Que filme! filme. Que filme! Acho que vale a gente. A gente vai entrar aí, primeiramente, sem spoilers, vamos falar um pouquinho das nossas impressões, depois a gente pode debruçar um pouquinho, um cadinho no mundo dos spoilers aí. Mas vamos Podemos. embora. Então, se você tá, sei lá, isolado numa ilha, não sabe o que é Longlegs, o que tá acontecendo, é o novo filme de um diretor chamado Oz Perkins, né? E ele é ninguém mais, ninguém menos do que o filho do ator que fez Psicose, né? E a mãe dele também era do cinema, então ele sempre conviveu ali muito com terror. E ele tem um outro filme que eu gosto muito, que se chama February, ou The A Black Enviada do Coat's Mal. Daughter, ou A Enviada do Mal. Esse filme tem todos esses títulos aí, tá disponível no Prime Video. A gente vai comentar um pouquinho sobre ele também. Mas ele é um cara que eu gosto de como ele trabalha o terror nos filmes dele, assim, né? Ele não é muito da parte explícita. Ele trabalha um terror que a gente nem pode chamar de um terror psicológico, porque no fim das contas é sobrenatural mesmo, né? Mas ele faz de uma forma sutil, sabe? Ele deixa muitas coisas sugeridas. Ele trabalha muito com cenários, né? Faz enquadramentos ali estranhos e tal. E aí ele lançou esse novo filme, né? Que é o Longlegs, onde a gente tem ali a história de um serial killer que se chama Longlegs. Pelo menos venderam o filme dessa forma, né? É um filme de investigação criminal sobre o serial killer, né? Que se chama de Longlegs. E a gente vai acompanhar a detetive Lee Harker, que vai fazer uma investigação ali para tentar pegar esse cara, né? E conectar ele aos crimes que todo mundo, que ele assina, pelo menos, né? Que foram cometidos durante alguns bons anos. E aí, primeiro falando da minha opinião assim, sobre o filme, tá? Sem entrar em muitos detalhes. Eu acho que aqui, mais uma vez, assim como ele fez lá em February, eu acho que o Oz Perkins conta uma história muito instigante e rica ali, sabe? Na forma como ele aborda certos temas. Então, eu tenho algumas similaridades com February, né? Que a gente vai comentar mais na parte com spoilers. Mas eu gosto muito da forma como ele filma, primeiro, né? A fotografia e a direção desse filme eu acho muito acertada. Eu acho que é o ponto, inclusive, onde eu não tenho nenhuma ressalva. Eu gostei muito, assim, dessa parte mais técnica do filme. Assim como eu curti muito a atuação deixa eu lembrar o nome dela aqui rapidinho. Maika Monroe. Da Maika Monroe, que você deve lembrar dela de Corrente do Mal, né? Então, ela é uma atriz que tá habituada a fazer terror já, e a gente já viu o rostinho dela lá em Corrente do Mal, que é um filme que eu também adoro, tá? Eu acho muito bom, tava disponível no Netflix, não está. E aqui ela faz uma personagem que ela é extremamente apática, só que ela consegue trazer essa apatia de uma forma muito, muito crua, assim, muito real, né? E você entende durante o filme porque ela é assim. Então, eu acho que todas essas partes técnicas, né, de atuação, de direção de fotografia se complementam muito bem, para não falar, inclusive, também da atuação do Nicolas Cage, que faz o Longlegs, né? Que, assim, Nicolas Cage ele é um cara que ou você vai amar ou você vai odiar quando ele tá no filme, e nesse filme eu acho que é um dos casos que você vai amar. Você pode odiar o personagem, mas a atuação dele é surtadíssima, completamente maluca. Ele aparece pouco, mas o que ele aparece é muito efetivo. Então eu gosto muito também. Aonde eu acho que o filme peca um pouco, mas eu entendo o porquê dele pecar e eu entendo porque as pessoas não gostam, é ali no roteiro, né? E na história que o filme conta. Tanto por ele não entregar exatamente o que foi vendido, né? Quanto também porque o Oz Perkins ali, muito esperto, dá uma roubadinha no roteiro para deixar algumas coisas um pouco mais misteriosas, né, e mais difíceis de entender do que seria. Mas, assim, falando tecnicamente do filme, eu acho que essa é a minha impressão. Tecnicamente, eu acho ele excelente e a história, para mim, funciona muito bem, mas eu entendo ali as brechas que fazem com que algumas pessoas não gostem, né, ou olhem para o filme de uma forma diferente da que eu vejo. Mas isso que você, Pablão, aí, o que é que você achou em geral assim, do filme? Cara, primeiro eu tenho um ponto, eu não vou citar os mesmos pontos que você, eu
a gente concorda muito, principalmente ali na parte da investigação, é onde o roteiro dá umas migaladas, dá uns negócios, te vende um negócio que você não vai ver mesmo e tal. Ali eu acho que tem algumas falhas. Mas, cara, eu vou te falar aqui os pontos que eu entendo que são bastante positivos. Primeiro, a imersão que ele cria. Eu acho que essa imersão é absurda. Você, em É muito pouquíssimo bem. tempo, tá dentro, tá comprado com a história, tá com medo, tá acreditando que aquele cara existe. E ele Eu já acho. começa lá em cima, né? Porque as duas cenas Exato, iniciais são muito boas já. exato. Eu coloquei, inclusive, no nosso vídeo sobre as melhores cenas de introdução, né, de filmes, cara, Long Legs está ali bem É perto. bizarro, a primeira cena é bem bizarra. É bem bizarro. Eu gosto como ele vende a questão da, podemos dizer, de criatura Long Legs, né? Como ele é esquisito, como ele vende lá na primeira câmera aquele fato dele não aparecer. Inclusive, é o primeiro e único momento que é chamado de Long Legs, né? Que é quando ele diz: Ah, eu botei minhas pernas grandes hoje, e aí ele não aparece na câmera e abaixa, assim, né? Para mostrar que ele é muito grande, né? A ideia é que mostrar que ele é grande. Então, Long Legs, muito por causa disso. E porque ele está interagindo ali com a criança, né? Então, para uma Exato. criança, ele vai ter pernas Ele ainda é longas. maior ainda. Ele ainda é maior. Eu acho que o filme consegue te criar uma proposta onde ele é um filme de terror com uma pitada de investigação criminal. Porque E não o todo mundo. contrário, né? Não o contrário. Isso. Ele seta muito bem ali logo nos primeiros minutos que a gente está falando de um filme de terror. Beleza? Isso aqui é um terror. Esse cara uma coisa fora do comum. Ele está aqui com um objetivo insidioso. Essa menina aqui também tem alguma coisa nela que não está rodando bem. Ela é a tua protagonista, mas você vai ver que tem alguma coisa nela aqui que não sei se é tão legal assim. E toda a questão da abertura de como o caso se desenrolou em todo aquele período também te mostra que, puta, não é possível, tem alguma coisa errada. Então, claramente, é um filme de terror que usa como roupagem uma investigação criminal. Um outro ponto que eu gostaria de citar, assim, muito, e cara, uma crítica ferrenha ao que eu vejo hoje em dia, assim, é essa questão de você ter sempre extremos. Então, quando a gente vende o filme, ou ele é o melhor filme do ano, Dos últimos 10 anos, né? o melhor dos últimos 10 anos, amigão. Então, é o principal filme do planeta, ou ele é uma bosta. Sim. Não existe o meio termo. E a maioria das coisas do planeta vão se encaixar nesse grande abismo entre o melhor filme do ano e uma porcaria, né? Então, eu acho que Long Legs não é o melhor filme do ano de terror. Por causa de alguns aspectos que a gente vai contar aqui. Eu acho que o roteiro dá umas migueladas. Eu acho que chega uma hora que você está acompanhando, parece que está acompanhando 4, 5 filmes no mesmo filme, e você não consegue, você está sobrecarregado de informação. Tá certo que elas convergem num ponto no final, mas até lá cara, tu tá perdido. Parece um round que você só apanha. Mas ele é um excelente filme de terror. Sim. E tá muito bom. Ele não precisa ser o melhor filme do ano. E aí você pode questionar o marketing em cima dele, né? Mas a gente sabe que é porque a gente sabe que esse tipo de headline chama atenção, né? Quando você vê lá a Neon falando que, nossa, é o filme mais assustador do ano e tal, não sei o quê. Assim, os caras vão fazer isso porque isso atrai gente pro cinema. E, assim, precisamos falar que o filme já é um sucesso absurdo, né? Claro. Custou 10 milhões de dólares e tá chegando aos 200 milhões de bilheteria, se não me engano. Então, assim, filme super barato e que tá fazendo uma bilheteria muito expressiva, assim, né? Considerando o tipo de filme, considerando o segmento e o tamanho dele ali. Muito porque a Neon tá conseguindo utilizar também as mídias sociais como a A24 usa ali, né? Para falar sobre o filme. Então, acho que a Neon, ela tem crescendo, assim, no gênero de terror, né? Recentemente, seguindo muito espertamente a receitinha que a A24 já tem mostrado ali, que eu comentei no episódio com o Arthur Vigil, parte 1 já está no ar, se você não viu ainda, vê lá. Mas a Neon, ela tem seguido essa mesma estratégia. Inclusive, talvez esse filme nem fosse para o cinema, né?
E aí acabou que, pô, foi um sucesso e a galera realmente... Ele estreou nos Estados Unidos há bastante tempo, já está disponível em VOD lá, mas ele entrou no cinema, no mercado internacional, porque eles viram potencial e está se provando o potencial. A galera tende a assistir. Mas tem uma coisa que eu queria falar sobre Longlegs, que eu acho que esse é o ponto onde pode causar um pouco de decepção no filme, tá? E aí eu acho que entra um pouco, não é muito spoiler, mas entra um pouquinho nos detalhes que talvez você que não assistiu ainda esteja na dúvida se vale a pena ir ver ou não. Ele foi vendido como um filme de serial killer, né, e que pode ter um pouquinho de sobrenatural ali dentro. E o filme é bem ao contrário, tá? Ele é um filme que pode ter muito de sobrenatural e ele vai ter uma pitadinha ali de filmes investigativos, né, e criminal, e aí você precisa ter preparado para isso. Muita gente comparou ele com Silêncio dos Inocentes, né, Dragão Vermelho, o próprio Seven, mas eu entendo a comparação, porque você está acompanhando uma grande investigação ali, mas esses outros filmes têm uma pegada muito mais pé no chão e mais terrena do que o Longlegs. Então, se você vai procurando... E são filmes que trabalham melhor a investigação, vamos dizer assim, né? E o combate do investigador com o arqui-inimigo ali, que é o serial killer. Esse filme, ele não faz isso, e isso não necessariamente é um defeito, é porque não é o que o Spurrier queriam fazer nesse filme, sabe? Ele vendeu dessa forma, não quis vender dessa forma, e aí, beleza, eu curti pra caramba porque eu fui surpreendido, mas tem muita gente que se decepciona porque tava esperando justamente isso, e não é isso que você vai encontrar no filme. E um outro detalhe é que eu concordo com o Pablo que ele... Eu não sei ainda se ele é o meu filme de terror preferido do ano, ainda estou pensando sobre isso. Dos últimos 10 anos, com certeza não. Mas eu acho que é um excelente filme de terror, e eu acho que considerando a temática central dele aqui, que é o que a gente está falando, o que a gente vai falar agora na parte com spoilers, eu acho que ele se destaca como um dos melhores, sabe? Assim como eu acho que February também se destaca como um dos melhores nesse sentido, e eu já vou explicar o porquê. Mas, ó, para quem é Longlegs, né? Cara, se você gosta de um bom suspense, com uma pegada de sobrenatural ali, e você curte entrar nesse mistério ali e tal, e não necessariamente ficar pensando demais sobre exatamente o que aconteceu, né? E mais aceitar ali a loucura da parada, eu acho que vai funcionar super bem, tá? Você que, pô, gosta pra caramba de Alan Wake, não, eu vi esse filme como um episódio ali, spin-off de Alan Wake em algum lugar, né? Com certeza aconteceria. Inclusive, o Sam Lake, né? Ele assistiu o filme, ele adorou, né? Ele falou que, pô, curtiu demais e tal, que ele imagina muito que, de fato, poderia se passar dentro do universo ali do Alan Wake. Inclusive, estamos esperando um filme como esse do Alan Wake. Mas eu acho que esse é o tipo de filme, assim, sabe? Ele é um filme que... Ele não é um filme que ele vai te dar muitos jumpscares ali, né? E vai ter alguns bem efetivos, mas a proposta do filme não é essa. E ele é um filme de clima, né? Ele é um filme que você vai entrar ali, como o Pablo falou, você vai ficar imerso naquela parada, e aí você vai curtir a jornada até o final. Mas ele não é um filme que vai ter uma série de elementos assustadores para você ficar com medo, apesar de, eu acho, esse tema, para quem já tem um pé atrás com esse tipo de temática que o filme trabalha, ele funciona muito, tá? É um filme que vai te deixar com calafriozinho assim, se você para pensar nele. Então, mas se você gosta de terror, vá com o coração aberto, esperando ser surpreendido, que eu acho que você vai ser. E se você curte também um filme com um ritmo um pouco mais lento, né, ali. Se você gosta de algo mais frenético, né, algo mais assustador, mais pipoca, talvez esse não seja muito filme para você. E tem uma coisa também, assim, que eu entendo sobre esse filme. Hoje a gente vive de pílulas, né? Tipo, aqueles filmes de terror mais pipoca são o quê? Tensão, 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 blá! Tensão, 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 blá! Não. Eu ia falar o Alan Wake. O Longlegs, ele constrói um ambiente e cria um nível de tensão que ele mantém essa linearidade. Então, se você compra um ambiente construído nos primeiros 10, 15 minutos, você vai ficar grudado na cadeira o tempo inteiro. Uhum. Ele não vai criar coisas para você que você vai tomar sustos desesperados. Ele não é um filme de terror baseado em susto, apesar dele ter. Inclusive, assim, tem filmes de terror baseados em sustos que não são de terror, né? Efetivamente, o filme de terror tem que dar medo, né? Tem que manter tenso, tem que criar um ambiente de tensão. Eu vejo muito que esse filme consegue fazer isso, cara, inicialmente. Virou o momento, você já está comprado. Agora, complementando o que você disse, a grande diferença dele para um Silêncio dos Inocentes é que no Silêncio dos Inocentes, a investigação é todo o plot do filme. E está centrada, a atenção toda do filme está centrada naquele embate ali, né? Exato.
o Dragão Vermelho, tudo está girando em torno daquilo. Tudo. Tá? Agora, esse filme não. A investigação, ela serve como pano de fundo para o que está realmente acontecendo. Então, Exato. chega uma hora que isso fica tão claro que a investigação ela é descartada do processo. Porque a partir do momento que esse pano de fundo surgiu e te contou sobre o que o filme é, ele passa a ser irrelevante. E aí, se você perde o interesse na investigação, aí eu acho que você se perde na imersão do filme, sabe? Exato. Porque você vai ficar muito tentando ligar algumas coisas que elas vão fazendo sentido no final, tá? Mas assim, se você se perde no meio do filme ali, aí já era. Eu acho que aí é onde o roteiro de Longlegs ele dá uma patinada, sabe? Eu não acho que o roteiro é necessariamente falho, porque eu esmiucei aqui. A gente vai fazer em breve uma partezinha de explicado, né, para mostrar como tá tudo amarradinho. Mas eu acho que ele cria tantos focos diferentes, né, e resolve algumas coisas de uma forma tão rápida que, pô, se você tá ali instigado para entender, você não vai conseguir na hora encaixar tudo na sua cabeça, você vai achar que nada faz sentido, sabe? Exato. E aí o filme te perde. Então, eu acho que esse... E assim, esse é um problema do filme, tá? Eu não acho que a galera que assiste ficou meio perdida, que achou que tá... Não, eu acho que o filme realmente ele faz as coisas de uma forma que fica assim, acelera algumas coisas, né? Omite algumas informações. E aí, por mais que tudo isso seja justificado, pô, vai ter gente que vai se perder nesse processo. E aí, se o elemento sobrenatural não compensa para essa pessoa, aí o filme não vai funcionar. Mas eu queria até aproveitar para a gente entrar agora na parte com spoilers, tá? Boa. Então, se você não viu ainda e tem interesse de ver, vai ver, depois volta. Mas se você quer saber o que acontece e não quer assistir, porque não é o tipo de filme para você, a gente vai te dar um resumo aqui do que acontece, tá? Então, assim, vou tentar resumir de uma forma que já explique algumas coisas e que não fique tão confuso, porque são vários elementos no filme. Mas o que é que a gente tem no filme? A gente tem a Lee Harker, que é uma detetive do FBI, né? E ela acabou de ser escalada para investigar o caso do Longlegs, que é o serial killer vivido pelo Nicolas Cage, que ele já matou diversas famílias, né, no decorrer ali de 20 anos, 10 famílias para ser mais exato, se não me engano. Só que existe um problema muito latente para a polícia, que eles não conseguem vincular o Longlegs a nenhum caso e nem saber quem o cara é. Então, assim, as pessoas morrem, as famílias morrem, né, parece que o FBI acredita que teria que ter alguém externo para estar lá, porque as pessoas não iam simplesmente se matar, mas é o que parece, que o pai mata todo mundo e depois se mata, e sempre tem um bilhetinho assinado do Longlegs lá. Porém, não tem nenhuma evidência de que qualquer pessoa externa, né, a não ser a família, estivesse naquela casa. E aí, por que a Lee Harker é escalada para esse caso? Porque ela é uma menina estranha. Isso, ela tem ali o sussurro, literalmente o sussurro do capeta no ouvido dela. Aqui, trabalha as dimensões. Então, logo no início do filme, o filme já te mostra que a Lee Harker ela tem uma espécie de sexto sentido ali, que é o que o FBI precisa para resolver o caso, né? Pô, se tem um assassino que está assinando, não tem nenhuma evidência científica ali que a gente consegue ligar, vamos usar todas as armas que a gente tem. E aí, o outro detetive, né, o chefe do caso, o agente Carter, que é feito pelo Blair Underwood, ele até fala para ela, né? Não, você é meio psíquica, e meio psíquica é melhor do que psíquica nenhuma, né? E aí, a Lee Harker, ela é escalada para investigar esse caso por isso, tá? Existe esse motivo específico. Só que aí tem uma parada aí que a gente precisa estabelecer logo aqui no início para não ficar confuso as coisas para as pessoas. O vilão principal do filme não é o Longlegs. E é aí onde eu acho o roteiro excelente nesse sentido. Porque o vilão do filme é o capeta. Sacou? É isso aí. O vilão do filme é o diabo. Tudo que acontece no filme é porque o diabo quis que acontecesse daquele jeito. E ao mesmo tempo que eu acho que esse é o ponto forte, eu também acho que esse acaba sendo o ponto fraco. Porque você acaba justificando tudo de, não, aconteceu assim porque o diabo quis, sabe? Então, eu vou discordar um pouco de você nesse sentido, tá? Eu acho que essa foi uma das surpresas que eu curti no filme, tá? Talvez porque como eu sou um amante de filmes de serial killer, eu fui muito no drive do serial killer. Só que quando você vê o modus operandi do serial killer, eu comecei a falar... não tem uma lógica ali, né? Não tem uma lógica. Real. Talvez ele fosse um camarada que não conseguisse passar por desapercebido, que ele conseguisse passar desapercebido. Mas como ele faz as pessoas matarem umas às outras no filme, né? Então,
quando você entende que é algo do demônio, eu acho que aí eu fiquei assim, puta, tá aí a diferença. Sim. Entendeu? Então me pegou aí nesse ponto. Eu não vi como uma questão de tudo é culpa do capeta. Não, eu não vi. Até porque todas as ações são realizadas por pessoas, né? Todas as ações. Mas existe uma articulação baseada em uma oferenda, num acordo ao demônio. O que eu acho de interessante nesse caso todo do filme ser do demônio ou não, é porque a gente tem na história vários serial killers que em todo tempo falaram que foi o demônio que pediu para eles fazerem aquilo, né? A gente tem o Richard Ramirez, por exemplo, que era o Night Stalker, que ele não tinha basicamente nenhum modus operandi. Uhum. Ele matava do nada, ele abria uma janela aberta, matava, às vezes ele estuprava criança, às vezes ele matava casal, às vezes ele matava mulher na rua, às vezes ele matava cara, ele não tinha um padrão. Então, eu acho que esse filme também bebeu um pouco dessa fonte, porque isso foi muito midiático à época, e aí ele se vende assim, tá, mas vamos lá, e se essa parada acontecesse mesmo? Né? Então, isso me pegou um pouco. Eu achei legal. Mas o que eu mais achei interessante nesse filme é que você também percebe que em diversos momentos o filme brinca com você, dizendo que é o Long Legs que está fazendo, mas no fundo, fica claro que a Lee Harker tem uma dupla personalidade, ou ela tem eventos nos quais ela está possuída pelo demônio. Uhum. Isso acontece, né, em algumas situações. Você fala assim, caralho, pô, mas peraí, como é que esse cara apareceu aqui? Se a gente sabe que ele está lá. Como é que ele escreveu esse bilhete agora se a tinta está fresca? Uhum. Entendeu? Tipo, a primeira ligação que ela faz para a mãe. Oi, sou eu. Quem é você? É ali mesmo? Ela Uhum. já falou, a mãe conhece a voz da filha. Você entende? Então, assim, tem alguns negocinhos aí que mostram, fora algumas outras coisas que, assim, o diretor colocou lá de propósito, né? Que mostra para você que, assim, realmente o demônio é o vilão do filme, mas ele está aqui coordenando a ação de diversas pessoas que estão realizando ao favor dele, entendeu? Exato. E é aí onde eu acho que, para quem quer um filme de investigação, ele pode perder força, sabe? Porque, assim, tem muita coisa ali que, se você tá olhando com a visão de quem vai assistir um dos outros filmes serial killer, ela vai tentar buscar uma explicação, né? Tipo assim, mas por que ele mata uma família a cada 2 anos, né? Por que é sempre o pai que mata a filha, a esposa, etc. Por que antes do aniversário de 14 anos, né, da menina, sabe? E aí esses porquês, quando você vê um filme de serial killer que entra na psique do serial killer, você vai ter as explicações lá, né? Vai falar, não, esse cara ele passou por infância, etc. Teve aquele episódio. Nesse filme você não vai achar isso. Por quê? Porque esses porquês não existem. Exato. O porquê é a simples maldade do diabo do filme. Ele quer que as coisas aconteçam dessa forma porque ele gosta da mais pura maldade. E aí, assim, eu acho que, embora isso funcione de forma fraca, porque as motivações do roteiro elas perdem força, eu acho que elas alimentam uma mitologia do Oz Perkins sobre a figura demoníaca que é muito boa, sabe? Muito boa mesmo, porque eu acho que ele começa aos poucos a criar uma mitologia de quem é, né? O que é o diabo no universo dele, de filmes, né? E quais são as motivações dessa criatura. Como a gente está falando de um ser, né, que na visão dos punks é um mal absoluto, ele não tem por que ter um motivo de fazer as pessoas se matarem, sabe? Eles não têm por que ter um motivo de querer uma criança, a vida de uma criança antes dos 14 anos. Ele faz isso porque ele é o diabo, sabe? Ele é ruim. Isso. E aí eu entendo que para algumas pessoas isso não funcione, porque você justificativa, é o que eu te falei, né? Justifica tudo porque o diabo quis. Mas assim, dentro da mitologia dos punks do filme, isso é legal pra caramba, porque a gente pode ver isso acontecer de outras formas, né? Porque assim, ó, inclusive, a própria Lee Harker, eu acho que ela é uma personagem que funciona muito bem, porque ela mostra como tudo que está acontecendo no filme é um plano ali do diabo mesmo, né? E do Long Legs como servo do diabo. Mas a gente não sabe o porquê isso está acontecendo, né? Mas como eu falei, é a maldade pura atuando ali. Achou alguém com a mente vazia, né? E foi fazer miséria. Mas eu gosto que ela personifica como tudo que está acontecendo está nos planos dele, porque assim, ela é um agente que é meio sobrenatural.
E aí tem uma cena que ele pergunta, né, como é que funciona isso? Ela fala, eu não sei, é como se eu sentisse um tapinha no meu ombro me dizendo para onde ir. Esse tapinha no ombro é o tapinha... Não sou eu que vou lá e dei o tapinha no ombro dela. Exato. E aí, assim, o filme já deixa isso muito claro para você no início do filme, porque a segunda cena do filme, né, a primeira cena do filme é o Longlegs tendo contato com uma criança, que a gente não sabe que é a Lee Harker ali, mas no final do filme eles explicam que é a Lee Harker, né? E ela tá conversando com o Longlegs numa cena bizarríssima, que o Nicolas Cage tá genial, e aí o filme corta e vai para essa primeira cena de investigação. Nessa cena que corta, né, os policiais estão se preparando para buscar um outro serial killer muito perigoso, e eles falam, ó, esse cara é perigoso, ele tá armado e ele não vai se entregar. Eles deixam isso claro. E aí, a Lee Harker adivinha a casa que o cara tá, com essa intuição dela, o primeiro agente vai na frente dela, toma um tiraço na cara, e ela entra atrás, né? Você pensa, pô, vai rolar um embate aí, porque o cara é perigoso, o cara não vai se entregar, ele tá armado. Quando ela chega no quarto, o cara se entrega. Ele se entrega, e se você reparar, ele tá com as mãos para cima, mas não reto, né? Ele tá com as mãos para cima fazendo formato de triângulo, que a gente sabe que tem a simbologia toda do triângulo aí no filme, porque tá relacionado lá com o negócio da pista. Mas assim, aqui o filme já te mostra que é o seguinte: esse cara também tá ali para fazer a Lee Harker ser jogada pro caso do Longlegs. Pro caso, né, do Longlegs. Ele não se entregou porque ele gosta dela, etc. Não, é porque faz parte dos planos do diabo que a Lee Harker prenda esse cara, né? Ganhe notoriedade dentro do FBI e vá investigar o caso do Longlegs. A gente percebe que tudo é um plano também, porque assim, qual é o principal desafio do FBI? É ligar o cara aos casos. E eles não têm como fazer isso de forma científica, vai atrás do Lee Harker. E tem as porra dos bilhetinhos lá escritos, né? Com um código que ninguém conseguiu decifrar, não tem como nenhum código que você não tenha uma leve pista do que é o que, você tem como decifrar. Tá? Qualquer coisa de criptografia, você precisa ter a chave. Se você não tem a chave criptográfica... Não adianta. A não ser que alguém dê uma pista em um lugar de que tem a ver, mas você precisa. E aí ninguém nunca conseguiu decifrar justamente por causa disso. E aí a Lee Harker recebe de presente a resposta ali, né? Do que é. O Longlegs vai até a casa dela, ou eu não acho que é o Longlegs. Existe essa troquinha aí, né? Eu gosto de pensar que ele vai lá, tá? Porque eles são brothers, porque o Longlegs fala isso, né? Não, eu sou amigo do teu amigo. Então, tá todo mundo ali na mídia social do inferno, né? Mas assim, ele, né? Ele e o diabo, vamos dizer assim, deixa a resposta do código lá na casa da Lee Harker, uma casa que eu nunca moraria, diga-se de passagem, inclusive. Não, nem ferrando. Foi a primeira coisa que eu falei. O que essa mulher tá fazendo nessa casa sozinha, no meio do nada, na floresta? Uma loucura. E aí, lá ele deixa a chave, né, vamos dizer assim, para criptografar. E aí, com isso, ela consegue. Tem gente que assiste e pensa assim, ela é uma gênia, não, gente, ela só conseguiu porque o diabo deixou ela conseguir, entendeu? Porque é do interesse dele que ela consiga, para ela avançar no caso e tal. E aí, a partir disso, ela decifra todas as cartas, só que aí, por exemplo, ela decifra todas as cartas, e eu também fiquei com a sensação de que, no fim das contas, as cartas não fazem diferença nenhuma. Porque, assim, não tem nada ali que ajude a decifrar nada, porque não tem nada para ser decifrado, sacou? Não. Tudo vai acontecer da forma que tem que acontecer. Isso. E as cartas são exatamente o chamariz para chegar nela, na verdade. E as cartas são para ela, inclusive, né? Exato. Porque fala do primeiro caso, aí faz ela saber que tinha uma menina que sobreviveu, etc. Então, assim, as cartas não estão ali porque o Longlegs está jogando com a polícia, que seria o que aconteceria no filme de investigação comum, né? Não, as cartas estão ali porque são recados do diabo para a Lee Harker. Sacou? E tá muito claro a partir daí que a gente não tá falando de um filme de investigação. Quando aconteceu esta cena, onde ela recebe do além a criptografia das cartas, a chave de criptografia das cartas, e quando ela liga para a mãe, tem aquele negócio, aquela comunicação estranha entre mãe e filha, eu falei, eu pensei logo, não é um filme de investigação. Porque aqui seria o momento onde ela ia ter uma sacada de qual seria uma das letras, ia trabalhar a noite toda para descobrir, ela ia apresentar o código, tanto que ela sai mostrando que ela sabe sem uma justificativa plausível. Ele mostra que tem partes bíblicas, tem a ver com o livro ali dos 9 ciclos do inferno e tal, etc. Mas assim, o filme não está te interessado a mostrar como ela descriptografou cada parte da mensagem, né? Não, o diabo deu para ela aqui a chave. Nem o livro, nem ela. Porque o único diálogo sobre isso é o chefe dela perguntando como você conseguiu descriptografar, e ela nem responde. Eu olhei demais só, eu só olhei demais. Eu olhei demais.
E até esse ponto é legal, porque aí tem uma coisa que o Os Perkins trabalha muito bem, nos dois filmes, tanto em February quanto em Longlegs, que é a presença de fato do diabo, né? E aí tem várias cenas nesse filme que o diabo aparece, tá? Se você assistir com atenção, você vai ver. E aí, até esse ponto, você já viu ele aparecer algumas vezes. Num cantinho lá do escritório, a sombra, numa janela, só a silhueta dele, em cima do Longlegs lá de fora, né? A névoa forma. Então, assim, o filme já tá deixando claro para você que tá com o sobrenatural ali. Ele não tá aparecendo nada de graça. É porque o diabo está presente em todas essas cenas, né? E eu gosto muito de como ele bota, porque isso me dá muito mais medo do que, sei lá, uma pessoa gritando louca por sabe? Não, ele te mostra ali no detalhe, e esse arrombado, ele filma tudo com um plano super estranho, sempre tem uma porra de uma janela lá atrás, ou sempre tem um corredor super grande, sempre tem uma porta, e você fica assim, ele vai aparecer ali. Já vai aparecer ali agora. Você fica maluco. E o pior é que tem horas que aparece mesmo, você fala, sabia, ele apareceu ali. Ela apareceu ali. Exato. E isso eu acho muito divertido no filme todo, inclusive, né? E ele vai aparecendo várias vezes, assim, eu acho bem da hora. Cara, assim, finalizando assim sobre esse contexto geral, eu gostaria de entrar no Longlegs, porque, obviamente, em algum momento, como tudo é um plano, ele é pego. Isso. E ele é pego assim, tipo, perdi, né? Levanta a mão, perdi, né? E só puxando um gancho sobre isso, Pablo, porque assim, à medida que ela decifra as cartas, né, e ela conhece uma das meninas que sobreviveu ao massacre, né, que foi o primeiro massacre, inclusive, feito, e aí a menina sobrevive. Inclusive, a menina, ela é atuada pela Sabrina, como a Kiernan Shipka, né? Isso. Que é uma das protagonistas do February. Inclusive, toda vez que junta ela com os Perkins, agora eu já fico com medo, porque ela tá sempre bizarra e a atuação dela é muito boa. E ela faz uma pontinha nesse filme, né? Como essa sobrevivente. E aí lá ela tem uma conversa super bizarra com a Lee Harker, né? Inclusive, ela ficou catatônica por muito tempo. E aí, de repente, ela voltou ao normal depois que acham uma boneca. Aí nesse ponto, o filme já inseriu várias coisas. Tem carta decifrada, tem boneca com negócio de ferro dentro da cabeça que eles vão achando. Então aí é o filme te enganando. Ele tá fazendo ali o truque do ilusionista. Ele tá te mostrando um monte de elemento para você achar que alguma coisa vai ter alguma explicação e no fim das coisas não. Tudo faz parte do ritual. Mas depois que ela entrevista essa menina, né? E aí a menina deixa claro para ela de que ela não lembra de algumas coisas, que ela precisa conversar com a mãe dela. E aí ela vai conversar com a mãe dela pela segunda vez no filme, né? A primeira vez presencialmente. E aí ela acha uma foto, e aí é onde a gente descobre que a Lee Harker é a menina do início do filme. Ou seja, ela já teve o contato com o Longlegs lá atrás, né? E aí a gente começa a entender, nessa parte do filme a gente começa a entender um pouco do que é o Longlegs, tá? Porque aí, para mim, tem um outro aspecto desse filme. Esse filme não conta nada da história do Longlegs. Ele só conta o Longlegs como agente do caos para essa trama aqui. Mas a gente não sabe... é o coringa da jogada aí. Exato. E aí, por que é importante ressaltar isso, né? Porque aí, onde o Pablo estava falando, que ele vai ser preso, porque ele não quer fugir, ele já sabe qual é o plano do diabo e tal, ele precisa que seja pego, né? E aí ele vai ser pego, porque a menina vai fazer um reconhecimento facial dele, da foto e tal, e aí pronto, você consegue saber quem é o cara, mas você ainda não tem, o FBI ainda não tem uma ligação dele às cenas de crime, né? Então ali insiste de que não, ele tem que ter um cúmplice. Porque se não tem nenhuma evidência lá, tem um cúmplice lá, e aí onde eles vão ter um embate, né? Mas assim, nesse embate que tem o interrogatório dela com o Longlegs, que inclusive ele pergunta, né, para os policiais antes, ela não é a primeira a interrogar o Longlegs, outros policiais interrogam, e na fita ele fala, né, quando é que eu vou falar com a Lee? Ele já Exatamente. Né? Quando é que eu vou falar com a Lee? Né? Ele chama de Almost Birthday Girl, né? Ou seja, a garota que estava quase fazendo aniversário. Porque ele conhece a Lee perto do aniversário de 14 anos dela, né? Uhum. E aí, na fita, inclusive, ele fala que vai falar com a Lee e que vai ter a grande celebração final, né? E aí é legal porque é um vídeo gravado, mas ele olha para as pessoas que estão na sala assistindo, né? Que ele fala, você vai estar lá, você vai estar lá, você vai estar lá. Então aqui já está claro de que, assim, a parada é sobrenatural mesmo, né? Isso. E eu ia dizer que, para mim, esta é a melhor cena do filme, disparado. É a melhor. Porque os dois estão muito bem, né? Os dois estão muito bem na cena. O interrogatório, ali você tem puro suco de Nicolas Cage malucão, irmão. É puro e é excelente. Suco. É excelente. Assim, esse filme, para mim, ali, ele me ganhou, assim, de um jeito. Tipo, ele tava bom, mas naquela hora, o decorrer da cena, os diálogos, como ela termina.
Principalmente aquela imagem abrindo dela, suja de sangue na parede, com aqueles olhos arregalados, tipo, what the fuck just happened here? Assim, e a cena, e abre. Cara, pra mim, eu tenho agonia de gente batendo a cabeça nas coisas, tá? A gente lembra de Hereditário, né? Eu lembro de Hereditário, eu lembro de Talk to Me. Talk to Me, cara. Aquela hora do moleque do Talk to Me, eu fechei a cara, beleza? Sim. Eu virei a cara assim, eu tenho agonia. E aí vou te falar, aquela cena, ela é sensacional. Inclusive, a gente tem um brindezinho dos melhores 3 segundos finais da história do cinema, beleza? É muito bom, é muito bom. Termina o filme, a gente meio que volta nessa cena com o Long Legs falando com você, assim, ó. E ele falando, né? Salve Satã, inclusive. Hell Satan. Mas tem uma parada legal sobre isso, que é o seguinte: essa cena, eu acho que não só ela é a melhor cena do filme, como ela é a cena mais importante do filme. Porque assim, se você não tinha entendido até aqui que o filme não é sobre o Long Legs, agora você vai entender. Porque primeiro ele vai morrer, né? E ainda falta um bom pedaço de filme para acontecer. Mas é nessa conversa com o Coble, né? Que é o nome dele, no fim das contas, que ali meio que descobre coisas muito importantes, né? E a gente descobre um pouco mais sobre a trama geral do filme, porque na primeira vez que eu assisti, né, é muita informação, e aí eu não absorvi algumas coisas, mas eu fui reassistir de novo, anotando, e aí, nessa cena, ele fala pra Lia, ele fala, ó, a gente riu muito quando você decidiu virar detetive da polícia. E aí ela fala assim, a gente quem? E aí ele fala, eu, ela e o amigo lá de baixo. E aí você fica assim, ela? Quem é ela? Porque nesse momento a gente não sabe, né, quem é ela. E aí ele fala, e aí ela pergunta, ele fala assim, ela quem, né? E aí ele fala, a sétima escolhida que aceitou receber o presente. E aí foi nessa hora que eu me liguei que a mãe dali já foi a 7ª vítima do Long Legs. Porque o que é que ele ia, né? E aí, entrando mesmo assim na parada do Long Legs agora. Ele é um cara que ele tem um visual andrógeno, inspirado em astros do rock, né? Inclusive, ele tem a cara toda feita de plástico e tal. Tem gente que interpreta que ele tá fazendo isso para ficar bonito pro Satanás, etc. Mas, assim, para mim isso não tá claro no filme, tá? Eu acho que, beleza, você pode entender isso, mas não tá. Ah, e um ponto importante. Tudo que eu vou explicar aqui são coisas que estão no filme, tá? Não são coisas que eu vi o diretor falar, ou que eu vi a atriz falar. Não, para mim tem que funcionar só com a informação que tá no filme. E aí, ele é esse cara, né, andrógeno, assim, você vê que ele tem posters de artistas do rock, né, no quarto onde ele fica fazendo as bonecas e tal. E aí, ele é um fazedor de bonecas, de fato, e ele era um servo do Satanás, né? Inclusive, o FBI falou, a gente não pode prender ele por isso, porque nos Estados Unidos você pode, se você quiser. E aí, o que ele fazia? Ele criava essas bonecas, né, e entregava essas bonecas de presente para as famílias de meninas que iam fazer aniversário, de 14 anos. Por quê? Não sei, plano do diabo. Mas ele ia lá, né? Talvez seja explicado em outro filme, talvez seja. Mas até então, a gente sabe que esse é o perfil, né? O profile que ele escolhia de vítima. Existe uma semântica de como ela descobre tudo em cima de um versículo bíblico, que é Apocalipse 13:1. Sim. Que esta semântica, que é onde é apresentada a besta e tal, que esta semântica 13+1 seria o 14, por isso que ele busca o 14. Né? Exato. Tem essa ideia, assim. Não está explícito no filme, né? Mas você pode interpretar dessa forma. E o filme é muito baseado mesmo nessa parada mais bíblica, assim. E aí, ele conta que ela fala assim, a 7ª, the seventh she, né? Então, ele ia atrás dessas mulheres e tal. E esse é o elemento que faz eu gostar desse filme, porque é como o Os Perkins sabe trabalhar a influência do demônio. E qual é o ambiente que o demônio chega, né? Onde é que ele fica? Porque a mãe dali fala em outra cena, né? A gente fica aqui sozinha, ninguém nunca veio nos visitar, nem familiar, nem estranho, nem amigo. Então você já percebe que é uma família isolada, né? É uma galera que já tá ali na solidão. Ou seja, um ambiente ideal para chegar alguém de fora e bagunçar. E aí o Long Leg chega para matar ela, né? E oferecer a alma da filha dela lá pro diabo. E a mãe resolve fazer um acordo. Falar assim, olha só, deixa minha filha viva, né? E eu faço o que vocês quiserem. E aí ela entra para a seita do Long Legs e o diabo prontamente, né, esperto como o filme deixa claro que ele é, tem alguém ali para fazer o trabalho do Long Leg de forma muito mais eficiente, porque ela é uma mulher que era enfermeira, se veste de freira e leva os presentes que o Long Leg faz, né, para dentro das casas de uma forma com muito menos suspeita e muito mais fácil do que a gente pode presumir que o Long Legs fazia, né, porque a gente não vê em outro caso. Mas eu acho muito legal ele deixar esse cenário estabelecido, né, de que, olha,
essa desgraça toda só tá acontecendo, a Ali só é estranha como ela é, e a mãe dela, que a gente vai descobrir que é a cúmplice do Longlegs, só entrou nessa parada porque ela já tinha uma vida de sofrimento, de solidão, Exato. sabe? De estar isolada, provavelmente de depressão. E é nesse momento que o diabo entra e age, né? E que é uma das paradas que me deixa com mais medo na vida, porque assim, eu acho que, sei lá, você pode pegar qualquer tipo de criatura, alienígena, sei lá, vampiros, lobisomem, né? Até o próprio diabo e tal, tá ali de graça. Não é algo que eu, particularmente, tenho medo do meu dia a dia ali. Mas quando você começa a trabalhar essa hipótese de que, pô, tal, às vezes você está tão mal mentalmente, né, que isso pode abrir brecha para outras coisas, isso é algo que eu consigo visualizar um medo real, sacou? Pô, todo mundo tá só a um dia muito ruim de ficar fudido da cabeça. E aí, quando você fica fudido da cabeça e você não se trata e tal, Deus sabe lá o que pode acontecer, né? E aí, é por isso que eu acho que esse tipo de terror funciona muito bem para mim, e é o que ele faz lá com February, né? Porque no February, eu gosto muito de... É um filme sobre possessão em que a pessoa possuída não quer ser exorcizada. Porque o diabo é o único amigo que ela tem, sacou? E eu acho esse argumento do roteiro de February genial. No final do filme, a menina é exorcizada, ela olha pro diabo e fala assim, não vai embora, né? Por favor. E o diabo vai, porque ele é malvado, ele não tá nem aí. Então, eu gosto muito de como ele usa a fraqueza humana, vamos dizer assim, né, emocional e mental, para trabalhar o terror. E por isso que eu acho que é muito efetivo. E aí a gente vê que aí é onde a gente meio que conecta alguns pontos da história, né? Não, o Longlegs era um cara, né, que cultuava o Satanás e tal, e fazia essas paradas. Começou a ter a ajuda da mãe dali, né? Porque o diabo queria muito ali, e aí a mãe aceita ajudar o Longlegs, e aí por isso que ali é toda estranha e é amiga do. Mesmo sem saber, né? É amiga do diabo e tal. E a mãe agora precisa fazer o trabalho sujo do Longlegs, né? Ajudar ele. E aí ele faz as bonecas. Dentro das bonecas tem um pouquinho ali da essência do diabo, vamos dizer assim, que é o que faz as pessoas ficarem malucas, né? E o pai se matar. E ela vai vestida de freira nas casas, entrega o presente. Tem que assistir o pai matando, porque é uma das regras do diabo. Por quê? Porque o diabo é ruim. Então ela tem que assistir todas as mortes, né? É uma das cláusulas do contrato, vamos dizer assim. E aí ela vai embora e espera até ser chamada para fazer a outra coisa. E a gente descobre também, nesse momento, né, que aliás, é um pouquinho depois que a gente descobre que esse tempo todo o laboratório onde eram feitas as bonecas era o sótão da casa da mãe dali. Então, ali viveu o tempo todo em cima, né, do Longlegs. Inclusive, tem cenas muito boas que ela pergunta para a polícia, né, onde é que o Longlegs está? E ela fala, downstairs, tá lá embaixo. Só que ela tá falando isso do departamento de polícia. Mas isso serve como uma dica também de você sacar. Ó, ele sempre teve embaixo da né? E eles são amigos do Mr. Downstairs, que é o cara lá de baixo mesmo, que é o diabo. Então tem eu acho que tem todas essas alegorias, vamos dizer assim, que funciona muito. E aí o filme se caminha pro final, né? Que é onde ali descobre que é a mãe e tal. E aí tem um personagem que eu não curto muito no filme, que é o detetive Carter mesmo, porque eu acho que ele tá ali muito... Eu acho que ele é um paciente, ó. Ele é um personagem que podia ter muito mais presença, sabe? Porque no final ele vai ser importante, mas eu não me importo tanto com ele, com a família dele, assim, no final do filme, para ficar chocado quando acontece, né? O último tributo, vamos dizer assim. Mas a cena é boa, sabe? É impactante, inclusive você vê mais uma vez o diabo aparece no reflexo da porta ali, né? Para mostrar que, ó, tudo aqui aconteceu porque o diabo quis que acontecesse mesmo. Mas a gente tem esse fim de filme, né? A mãe dela vai matar a última família, o diabo já tá lá quando ela chega, né? Na casa do detetive, o detetive mata a mulher, e antes dele matar a criança, ali mata ele, depois mata a própria mãe, né? E aí tenta quebrar a boneca lá que fazia tudo funcionar e não consegue, e a gente não sabe exatamente o que isso quer dizer. E tem a cerejinha do bolo final do Longlegs dizendo, né, Hail Satan, para dizer que ó, o plano do Satanás é esse, deu tudo certo no filme, não tinha como ninguém ganhar nesse filme, porque o que ele quer acontece. Exato. Cara, eu vou te falar assim, eu tranquilamente consigo dizer que ele não é meu filme favorito do ano, porque meu filme favorito do ano de terror ainda continua sendo Entrevista com o Demônio. Eu acho que é um filme mais redondo do ponto de vista de estabelecimento de tensão, roteiro, e eu também acho que como peça visual, como obra cinematográfica, ele é superior. Mas é um puta filme, o Longlegs. É extremamente interessante. Tem vários conceitos que levam você a rever para você poder entender, e eu acho isso legal no filme. Puta, eu quero rever para ver se eu entendi melhor. E vale a pena, tá? Esse é o tipo de filme que vale a pena rever, porque você vai pegando várias coisinhas ali e vai conectando alguns pontos que numa primeira assistida pode passar, porque é muita informação mesmo.
Exato. Que é a mesma coisa, inclusive, que eu recomendo que seja feito com Entrevista com o Demônio. Entrevista com o Demônio. É um excelente filme, na minha visão. O Nicolas Cage manda muito bem. A Maika Monroe manda muito bem. O Ross Perkins demonstrou claramente que é um cara que sabe criar um ambiente de tensão. Podemos dizer que desde February, mas que ele conseguiu escalar muito bem isso agora com Long Legs. Vamos ver o que ele vai trazer ali com o conto do Stephen King, que ele está ali, The Monkey, para o ano que vem. Né? E, inclusive, talvez a gente esteja vendo diante dos nossos olhos, Pablo Felicíssimo, a criação de um Demonverse do Ross Perkins. Podemos. Assim, eu não vi ninguém falando disso, né, até então, mas a única coincidência entre February e Long Legs não é só que lá é um filme de possessão e aqui é um filme de influência, né? É porque não só o diabo aparece no filme da mesma forma que aparece em February, né? Ou seja, ele tá sempre num canto, numa penumbra, o que tá trazendo aí uma consistência na forma que ele é retratado nos filmes do Ross Perkins, né? Mas nos dois filmes ele usa o telefone para se comunicar com as pessoas, né? No February, a menina atende o telefone várias vezes, você vê que ela tá falando com alguma voz que tá dizendo alguma coisa para ela, que claramente é o diabo falando com ela. E no Long Legs tem uma cena, que logo quando a Lia acorda, né, depois de passar mal, ao confrontar a mãe ali, ela acorda dentro do porão, que o Long Legs fazia as bonecas, né, é assim que a gente descobre que ali era a casa da mãe dela, e aí quando ela sai, o telefone toca e ela atende. E aí a voz do capeta falando, olha, você tá atrasada pra festa, que é a festa de aniversário da detetive. Então, exatamente. Assim, ele está criando, e é isso que eu gosto muito dos filmes, tá? Ele está criando uma mitologia sobre a figura do demônio e tal, né, que eu acho muito original, né? Ele trabalha nos dois filmes de forma diferente, mas ele tá mantendo uma consistência que, pô, eu já tô ansioso por um terceiro filme, que a gente vai ver mais peripécias do demônio ali, né? A vida as peripécias do demônio seria um bom filme, inclusive. E eu gosto disso porque não é aquele filme de terror que, no fim das contas, é só uma metáfora, né? Ou então, não, talvez seja psicológico, talvez seja... Não, ele já deixou claro, gente, tem demônio nos meus filmes. Ele trabalha de uma forma... Você tá entendendo que ele está estabelecendo regras pro que o demônio pode fazer nos filmes dele? Isso é muito da hora, sabe? Então, pô, eu acho que como criação de mitologia, pra mim, é uma das melhores que eu tô ouvindo informação, né? Até agora, apesar de ele já uma figura que, pô, tem muito tempo que a galera usa já pra fazer filme de terror, mas eu acho que ele tá usando de uma forma original e consistente ali, que pode trazer bons frutos no futuro. Boa, boa. Cara, aí no fundo, ele... Só dele ter conseguido criar todo esse ambiente, todo esse processo, ter prendido as pessoas, ter feito alavancado, ele já se deu bem. Ele já ter feito dinheiro pra caralho também. Ele já demonstrou que ele tem ali um caminho forte na indústria de terror. Mas, galera, todo esse mise-en-scène aqui é só o quê? A nossa opinião. É certo? Só o que a gente acha. Entendeu? É só o que a gente acha. Vale o quê? Você ir lá e comentar a sua. Inclusive, se tem coisa que você não entendeu no filme, que você acha que ficou sem explicação e tal, comenta que talvez nas minhas 6 páginas de anotações aqui eu tenha alguma resposta para te dar. Talvez eu faça um videozinho bem curto, só passando de forma cronológica assim, os acontecimentos do filme, porque eu acho que tem umas coisas que podem ajudar a galera, mas eu tô pensando ainda se vale a pena, porque já tem muito vídeo assim no YouTube, se você procurar. Mas deixe suas dúvidas no comentário, né? Diz também se você gostou ou não gostou, porque... eu gosto de seguir o lema lá do canal das migas, né? Que elas falam, olha, quem perdeu é quem não gostou do filme. Quem gostou, saiu ganhando. E dessa vez eu e o Pablo saímos ganhando. Não sei vocês aí. E assim, se inscreve no canal, curte esse vídeo pra gente fazer mais análises, assim, né? Bater esse papo. E estamos abertos também para sugestões de conteúdo. Pablo, tem algum recado final aí para deixar para galera? Boa, tenho. Em breve começarei aqui a minha pequena série sobre filmes de terror, onde eu vou dar uma dissecada em alguns filmes. Minha ideia não é ficar aqui falando só do hype do momento, é buscar ali algumas pérolas dos anos 80, 90, 70, 60, trazer algumas coisas legais e daqui a pouco vocês vão poder curtir isso aí no YouTube também. Então, show. Um abraço para vocês. Um abraço, galera.